Tudo bem? Tranquilo com vocês? Tudo na paz? Estamos aí iniciando mais uma vez esse momento para nós louvarmos, glorificarmos ao Senhor e agradecer, né, por tudo que Ele tem feito, como que você tem passado, como que você tem sentido, né, esse momento aí, como que você tem se alimentado com a palavra de Deus. Nós estamos tendo esse cuidado, né? E por isso que eu gosto de sempre pegar aqui o meu smartphone, abrir o meu Face, tá olhando o nome das pessoas. É sempre bom, né? É uma maneira, querido, que a gente tem. Eu sei que eu não consigo lembrar o nome de todos, mas sempre que eu posso, eu vou trazendo essa memória, eu vou lendo, né? E às vezes o que acontece também? Às vezes acontece nesse período de que, às vezes, quando você manda uma mensagem, eu estou falando alguma coisa concentrada, eu não vejo, aí vai passando os nomes, né? Mas eu sempre gosto de ter bastante atenção, principalmente com as nossas crianças, né? Então, há poucas, acho que foi durante essa semana, se não me engano, né? Teve uma mãe que falou comigo essa semana: meu filho mandou mensagem, você não viu, né? E eu acho importante, às vezes, a gente tá comentando, né? Então, eu quero agradecer a cada um dos nossos professores, que estão, assim, nos dando essa atenção, estão gravando essas mensagens, né? A gente não tem, querido, temos uma boa estrutura aqui, né? Mas não igual de muitas igrejas, né? Que já vem trabalhando bastante dentro dessa área, né? Com câmeras profissionais, né? Então, nós estamos começando agora. Eu sou muito de trabalhar com prioridades. Então, houve outras prioridades e agora, né, chegou a hora de nós, sim, passarmos toda essa situação, aos poucos estar investindo nessa área de transmissão, nessa área de som. A gente já vinha conversando, nessa área de instrumento, que é um custo bem elevado para você ter um material assim de qualidade, né? Então, mas eu quero lembrar alguns nomes, quero lembrar o Heitor, o Igor, né, que mandou uma mensagem para mim, eu não li: ô tio, sou eu. Então, beijão aí para vocês dois, para essa família maravilhosa. Quero, assim, lembrar também da família, né, da Alessandra, do Marcelo, lembrar que essa grande família está fazendo falta, né, também. A gente sente essa falta da vida do Isaac, do Vitor, da vida da Letícia, né, que é uma família que a gente acompanha há muito tempo, dos nossos jovens, né? Então, eu tenho aqui alguns nomes. Deus abençoe aí o João Florenço, o Maurício, o Alduarte, a Regina Pereira, está aqui a Patrícia Zeredo, a Alessandra França, bom dia, a Renata Gomes. Deus esteja contigo, querido, que Deus esteja te renovando, fortalecendo a cada momento. Vamos começar esse momento louvando, agradecendo o Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, por tudo que Ele tem assim feito, né? Por tudo que Ele está realizando em nossas vidas. Deus abençoe a vida da Fátima Araújo, do Leonardo, a vida do Yuri, a Rosângela Lopes, da Renata Gomes, da Ana Luísa, a vida de Daiane, do Ciro, da Duda, né, da Helena, da Letícia também, né, Letícia? Que faz parte dessa família. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, a vida da Kátia,
a vida da Laís, a vida da Daniele Soares. Como é bom, querido, a gente ter vários irmãos que estamos fazendo esse contato, que estamos tendo esse momento assim tão assim especial, né? Deus abençoe a vida da Daleia. Queridos, com grande alegria que estamos aqui para agradecer ao Senhor. Todas as informações que você passa para a gente, ela é muito importante, de som, como está chegando. Algumas coisas a gente consegue resolver, outras pelas questões da limitação mesmo daquilo que nós temos aqui, e pelo aprendizado, né? Então eu quero pedir a sua paciência e também quero agradecer aos nossos professores, ao Vladimir, ao Alfredo, que incansavelmente durante a semana estão estudando, se preparando, e agradecer a você pela participação de cada uma das aulas. Quero lembrar os homens, né? Você que não deu o seu nome, estou sentindo a sua falta no grupo familiar. Esse momento para a gente, querido, é muito importante a gente estar interagindo, é muito importante você se cadastrar no Skype, pede informação aos mais jovens para ajudar, para que você possa estar participando assim conosco, né? Então vamos ter esse momento de louvor e depois eu tenho alguns avisos também para passar para os irmãos. Mas vamos fazer uma oração primeiro enquanto prepara esse tempo de louvor. Amém. Senhor, quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pela tua fidelidade, quero te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela maneira que o Senhor tem atuado, Senhor, nas nossas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, também pelos nossos irmãos, pela paciência que estão tendo, não é? De estar participando conosco nesse culto, que não é presencial, mas é uma maneira que nós encontramos e que as igrejas e que várias empresas têm usado, que o momento requer isso. Mas acreditamos, ó Deus, que, como já estamos vendo, que em várias partes dos países, depois desse susto, né, estão lidando ainda com o mesmo problema, sabendo ainda dos riscos, como existem tantos outros, não só esse. Essa que é a realidade. Mas entendendo que agora, depois dessa quarentena, o povo entendeu que a seriedade e a maneira com que você tem que se resguardar, ter o seu cuidado. Eu acredito que isso vai mudar muita coisa em termos de higiene, de saúde, de alimentação, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar, assim como os outros países estão enfrentando, não em uma reclusão, se escondendo. A melhor maneira de vencer a guerra é primeiro entender o inimigo e criar estratégias e partir para o ataque. Essa inclusão, né, de cada um, Senhor, dentro das atividades. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser esse povo que sempre fomos, corajosos, enfrentando situações que outros países não têm, não conhecem o que nós passamos aqui. E com todas as lutas e com todas as dificuldades, nós temos conseguido vencer e há essa alegria no nosso coração. Queremos agora apresentar a Ti os nossos louvores em gratidão ao Senhor. Amém. Filho exaltado,
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é sempre exaltado nos céus. Sempre louvaremos esse nosso Deus, esse nosso Senhor que é todo poderoso, sempre anda conosco em todas as batalhas, Ele está conosco. Aleluias por isso, glórias a Ti, Senhor. Soberano Deus, bendizemos o Teu nome, Pai. Tu és altíssimo, Senhor. Esta manhã, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor, e adoramos, Senhor, o Teu nome, Pai. Toda a igreja, Senhor, está reunida, Senhor, para adorar a Ti. E tudo, Senhor, tudo tem a ver contigo, Pai. Nós prostamos diante de Ti, Senhor. Sim, meu Deus, mesmo que andemos, Senhor, no meio ao frio, Pai, mesmo que vamos correndo sem direção, Senhor, Tu és a nossa proteção, Pai. De lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim.
perfeito, Pai. Ai de nós, Senhor, sem a tua misericórdia, Senhor. Ai de nós, Senhor, sem o teu amor, Pai. Ai de nós, Senhor, sem o teu perdão, Jesus. Ainda, Senhor, que os montes se movam, Pai. Ainda que as colinas, Senhor, se movam, Deus, o teu amor permanecerá, Senhor, em nós, Pai, para sempre, Senhor, como sempre, Pai. Tu nos sustenta, Senhor, em dias maus, Pai. Aleluia, glória a Deus por isso, Senhor. Tu és a nossa força, Pai. Jesus, nos rendemos aos teus pés, Senhor. Seja louvado, Deus, nesta manhã, Pai. Tu és o Altíssimo, Santo Deus, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Toda adoração, Senhor, é para ti, Pai. Toda exaltação, Senhor, é para ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por esse momento de louvor, por esse momento aí de adoração. E juntos somos gratos a Deus pela sua fidelidade, por tudo que Ele tem feito. Queridos, eu quero agradecer a cada um dos nossos irmãos que estão aí voluntariamente servindo. Essa semana nós tivemos um número maior, né, de pessoas necessitadas. Nós estivemos fazendo as doações, e aí eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Caso tenha alguém que você conheça da igreja, que a gente possa estar ajudando, que você seja esse irmão, essa irmã, que esteja participando mesmo conosco, né? Que esteja nos ajudando a ter esse compromisso de busca, ter esse compromisso de oração. É possível que alguns tenham, a gente às vezes não tenha contato, mas que talvez você mora aí perto, próximo, né? Então você pode tentar ir à casa dessa pessoa, ainda que você não possa ter esse contato de estar tão próximo agora, mas que você possa saber, né, como é que essa família está passando. E eu vou dizer algo com total convicção. Nesse exato momento, o que mais nós estamos sentindo é a falta de ter esse contato humano, né? De ter esse abraço, de sentir parte da família. Então, durante as terças e sexta-feira, nós temos estado lá na igreja, né, para dar essa assistência de pessoas que precisam de remédio, alguns que já vêm fazendo esse acompanhamento, com a doutora Mariane. Inclusive essa semana mesmo, né, alguns estavam precisando de receita e ela voluntariamente ela tem se prontificado, né, a ter esse atendimento, a dar essa assistência. Então foi sexta-feira, sexta ou terça que fomos lá, não lembro agora. Eu acho que foi terça-feira. Que nós chegamos lá e ela já tinha descido o consultório dela e estava lá com todas as receitas daquelas pessoas que usam o remédio controlado, que precisa, né, que ela passe a receita. E também alguns remédios que foi doado também por ela, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que
Nós não estamos acuados, paralisados, estamos fazendo a nossa parte, né? Só que no momento a gente não pode ter essa aglomeração. Então, as pessoas que temos usado lá na igreja são pessoas que já trabalham conosco lá, já tem tempo, e que estão nos ajudando. Essa semana mesmo fizemos o recadastramento dos remédios, né? Acertamos várias coisas, e as pessoas estão indo lá às terças e sexta-feira, de 8, a gente fica lá mais ou menos até às 16 horas, até às 14 horas, né? De 8 até as 14 horas, dando assistência caso você precise. Às vezes você está angustiado, não está bem, né? Então você pode ir lá para que a gente possa orar com você, para que eu possa, como pastor, te ouvir, né? Então, dessa maneira, estamos aos pouquinhos retornando com esse compromisso, né? E é muito legal você ouvir o comentário das pessoas, né? Como faz falta, pastor? Como eu estou sentindo falta desse contato, desse lugar, das pessoas. E eu quero dizer para vocês também que eu estou sentindo muita falta, né, de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos nossos jovens, adolescentes, das nossas crianças, daquele café que a gente toma lá sempre pela manhã. Mas estou confiante em Deus que essa fase vai passar e nós estaremos retornando, acredito, ainda como um cristão ainda melhor, sabe? Existem duas expectativas, querido. Existe uma expectativa ruim e negativa, que o mundo sempre projeta de uma maneira correta, né? Cientificamente, é o que ele sabe fazer, e que a gente não ignora isso, né? A realidade, nós somos cristãos, nós vivemos dentro de uma realidade, né? Nós não somos desse mundo, mas não somos anormais. Então, entendemos que existe uma batalha que estamos travando e vamos travar daqui para frente, mas existe uma outra perspectiva daqueles que são cristãos, daqueles que estão se apegando em Deus, até de muitos que não são cristãos, mas estão se apegando em Deus, acreditando que será uma oportunidade excelente de nós testemunharmos nosso Deus, declarar o quanto Ele é fiel e que, em meio a esse caos, Deus há de transformar tudo em bênção, né? Então, que você possa crer na palavra de Deus, que você não seja uma pessoa pessimista, incrédulo, mas seja uma pessoa otimista, seja um crente, acredita, porque o mundo sempre viveu situações complicadas e difíceis, e a gente sempre encontrou uma maneira de sair, de mudar. Nós temos essa capacidade muito grande de mudança, né? De se adaptar às coisas, dado pelo nosso próprio Deus. Então, tenha calma, tenha paciência, para de ficar ouvindo essas notícias ruins, essas notícias negativas. Vamos focar nas coisas boas que estão sendo feitas, nos trabalhos feitos pelos governo independente de partido, né? Tem muita coisa boa sendo feita. Vamos focar no trabalho que as igrejas estão dando a assistência ao seu povo, né? E aqueles também que não são, de alguma maneira, estão sendo alcançados. Vamos focar também naquelas pessoas que estão sendo tratadas, que estão sendo curadas, ainda que tenha passado por essa situação, que tenha adoecido, mas estão lá tendo a sua assistência, estão tendo a sua ajuda, né? E muitos estão conseguindo passar por essa situação e dizer, eu consegui vencer. Então, o que nós podemos ver? Se um bebê de poucos meses, ao ser infectado, ele consegue
passar e vencer essa situação, e aí você vai para o extremo, com a senhora de 93 também consegue vencer essa enfermidade. Imagina nós, querido, que somos servos de Deus, que acreditamos no Senhor. Eu sempre acho que um cristão que vive a palavra de Deus entende que o adoecer não é só o alcoolismo. Eu fico vendo várias pessoas, né, numa situação como essa, ainda não conseguem largar o fumo, né, que adoece a pessoa que é fumante. A possibilidade de uma doença, dele pegar uma doença e ser fatal é muito grande, mas não consegue vencer esse vício, estão lá. Mas existe uma outra tipo de doença muito mais graves, e que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a glutonaria, né? E a Bíblia fala que isso não é bênção, não. Isso é pecado, né? Então, a forma com que nós nos alimentamos nos ajuda a não ficar imune de todas as enfermidades, mas nos ajuda a ter uma reação de superar com muito mais facilidade, né? Talvez você possa dizer, pastor, você aí é tudo regrado na sua alimentação, isso mesmo, tenho todo cuidado na minha saúde, mas eu passei por 2 cirurgias, né? Mas só que na primeira semana eu já estava caminhando, né? E já estou fazendo os meus pedais, já um pouquinho mais longo, não com a força que eu fazia antes, né? E estou conseguindo reagir com muito mais rapidez. Por quê? Né? Por respeitar essa ordem, né? Bíblica mesmo, né? Nem tudo que você vê que você pode comer, né? Não porque seja proibido, mas você precisa entender que o corpo tem um limite e essa máquina precisa ser bem tratada, tá bom? Então essa é a minha palavra de abertura para os irmãos, né? Comentário geral, que não tem nada a ver com o que nós vamos estar falando aqui agora, mas eu quero também deixar aí na tela aí a conta da igreja. Você que é dizimista, você que é ofertante, né, que acredita que esse recurso não vai te fazer falta, não porque seja sobra, mas porque você entende como uma ordenança de Deus e isso já não faz parte do seu orçamento, do seu salário, né? E que é esse recurso que nós juntamos, né, para dar assistência, não só à despesa da própria igreja, em que algumas coisas a gente está jogando por outro mês, como você também está fazendo. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta, e aí, como é que está a situação sua? E eu estava falando para essa pessoa, olha, chegou a segunda conta de luz e ainda não paguei a primeira. Eu vou pagar a primeira agora, tentar esse mês pagar a primeira. E a gente vai trabalhando com aquilo que tem, querido. Não vou ficar desesperado, não vou ficar apavorado, né? Não vou ficar aqui angustiado, né? E a minha experiência como administrador é que todas essas dívidas elas vão serão negociáveis, né? Então, o que eu tenho que ter cuidado é para que eu não entre nesse pânico de ansiedade, de angústia, de pessimismo, e aí baixa a minha imunidade e aí sai trazendo um monte de outras enfermidades. Bom, um dos nossos diáconos, brincando, estava essa semana falando assim, né, a importância do uso da máscara, e que o uso da máscara é importante a gente usar até hoje em casa para evitar de não comer além da conta, né? Então, vai uma dica para os irmãos. Caso você está encontrando essa dificuldade que é em casa e acaba comendo além da conta, usa máscara, né? Porque isso vai talvez te ajudar um pouco a não querer tirar essa máscara, vou ficar com preguiça, não vou comer nada agora não, tá bom? Só uma brincadeira, mas que tem um fundo aí de verdade, né? Queridos,
Vamos ter um momento agora da palavra de Deus, e essa palavra assim tão importante para as nossas vidas. Você pode abrir comigo, né? Ou não sei se já é possível acompanhar pela tela, mas abre comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 23. Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 23. Que diz assim: indo Jesus para a banda de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tens compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Pai, que a tua graça, que a tua presença, que a tua bondade, que a tua misericórdia esteja conosco, que não falte a tua fidelidade, que não falte o teu Espírito sobre as nossas vidas, que não falte, ó Deus, a tua justiça, a revelação, que o Senhor esteja aqui conosco. Que toda a glória e que toda a honra seja dada a ti. Amém. O que nós podemos ver, querido, diante dessa situação, é que a gente passa, né, por momentos difíceis, e que Jesus estava aqui querendo alertar a sua igreja da importância, né, de estar envolvida, de ser uma igreja participativa, de uma igreja
compromissadas, querendo para que todos soubessem quem ele era. Jesus não estava aqui com nenhuma dificuldade de crise de identidade, ou queria ser reconhecido, nada disso. Ele queria que os discípulos, como vamos dizer assim, avaliar o grau de conhecimento, né? Essa mesma mensagem, esse mesmo texto, a gente pode fazer um outro estudo, mas eu quero mostrar assim, a importância que a igreja tem que ter, qual é o seu papel, qual é o seu chamado, e quando nós não entendemos, a gente cria muitos problemas, né? Por falta de entender as coisas espirituais e tentando direcionar ou governar a igreja como se fosse algo, uma empresa, e coisa que isso a igreja não é. Então, onde Cristo estiver, querido, construindo a sua igreja, ali estará o adversário trabalhando duro para derrubá-lo. E essa igreja não tem uma denominação, né? Essa igreja que eu me refiro somos nós. Quantos começaram com a sua fé firme, fortalecida, e diante dessas lutas estão passando por crises, né? Ontem, eu conversando com um irmão, ele estava comentando sobre essa enfermidade, e disse que essa enfermidade atingiu o pastor, que levou à morte, e mais 4 pessoas da sua família. Então, se você não estiver firme em entender os princípios de Deus, e é o que Jesus estava avisando, que era necessário, né, que a vida não é só de bênção, de coisas boas, e também tem um outro lado, né? E mesmo com tantas coisas ruins, a gente reluta para não ir para o céu. Senhor, deixa eu ficar mais um tempinho aqui, né? Imagina se para um cristão fosse tudo bom, a gente não ia nem querer pensar na eternidade, então não precisava nem Jesus ter vindo, né? Então, eu fico imaginando a situação se essa família, ou muitos outros cristãos, que não tiveram o ensinamento bíblico, e que foi pregado para essas pessoas, que o reino do céu, ser um cristão, só tem momentos bons, que você não passa por enfermidade, por morte, por assaltos, por momentos difíceis. Essas pessoas ficam abaladas, né? E muitos desistem da sua fé, né? Não porque não amam a Cristo, e aí fica uma responsabilidade nossa de ensino. Por isso, a nossa preocupação, querido, de durante a semana ter ensino a semana inteira. Pastor, eu sou obrigado a participar de tudo? Não. Tá? Você vai se alimentar segundo a sua fome. Eu acredito que aqueles que têm fome, sede, toda oportunidade, todo tempo, ele procura sempre sintonizar, principalmente nesse momento onde você consegue ter acesso, estando no carro, se estiver trabalhando, ou em casa, né? Então, a escolha é sua. Então, o que nós queremos, querido, é capacitar você para que você esteja preparado tanto para os momentos bons quanto para os momentos difíceis, né? Então, mesmo Jesus afirmando que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, o sistema desse mundo, querido, é uma porta contra a igreja e seus propósitos. Pode entender isso. Às vezes você acha que é só uma briga política que acontece em determinado país, né? Que é só uma falta de cultura ou falta de conhecimento, né? Se você entender ou entendesse como que funcionam as coisas espirituais, já diziam os meus professores e aquele que me discipulou, né? Que o mundo espiritual ele governa sobre o mundo material, sobre o mundo físico. Você precisa entender o pano de fundo, né? Que tem um único propósito:
de prevalecer, de ir contra aos princípios da palavra de Deus. O sistema desse mundo que der essa porta contra a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, e os seus propósitos, que é a sua verdade. Porém, querido, o que mais nos choca é que Satanás, em muitas situações, ele usa os cristãos, e que Paulo aqui classifica e chama esses cristãos de pessoas carnais. Será que existe cristão carnais? Será que existe cristão que ainda tem as práticas e os prazeres das coisas do mundo? Participa de todas as festas mundanas? Usa de todas as coisas que trazem vícios? Né? Será que existe? Paulo afirma aqui que existem esses crentes carnais. E esses crentes carnais são usados por essas entidades que infiltram, né, e muitos como falsos cristãos para derrubar aquilo que Cristo construiu, a sua igreja. E nós já comentamos sobre isso, colocando dúvida no seu coração. Sobre a firme confissão de Pedro, em Mateus 16, versículo 16, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação que o Senhor deu para que Pedro pudesse responder a pergunta que ele fez aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Sobre essas palavras, querido, é revelada por Deus através de Pedro. Jesus promete que construiria a sua igreja. Essa palavra que nós vivemos, essa palavra que nós lemos, essa palavra que nós meditamos, quando você se apega a essa palavra, a sua vida, ela está sendo erguida como altar ao Senhor, ela está sendo fortalecida. E essa é uma prática diária. Essa não pode ser uma prática somente de domingo e uma vez por semana, né? Mas é uma prática diária. É aquela questão que eu sempre repito: o orar sem cessar, o orar incessantemente, de buscar a Deus. Sobre essas palavras reveladas por Deus através de Pedro, Jesus promete em construir a sua igreja. E a pergunta é: será que estamos preparados para tudo que Deus quer edificar, fazer nas nossas vidas, nessa igreja que somos nós? Será que nós permitimos? Será que nós temos esse desejo? Eu vejo os pais se preocuparem tanto com o futuro dos seus filhos, com o estudo acadêmico, que é excelente, né? A igreja precisa dessa formação acadêmica para melhorar ainda mais a nossa qualidade de ensino, de aprendizado. Mas será que você, pai, mãe, tem essa preocupação de olhar e dizer assim: Senhor, além de toda essa formação, mas que meu filho, a minha filha, seja uma pessoa temente a Deus, seja um cristão que ora, um cristão que busca o Senhor, que seja como diz a palavra do Senhor, um arauto de Deus, um lugar firme, um lugar onde possa trazer um ensino e muitas vezes me ajudar como pai, como mãe. Né? Quantos filhos, quantos ensinamentos, quantos testemunhos já ouvi dos pais que estão dizendo: olha, Deus usou meu filho com tantos anos, com 5, com 7 anos, com 8 anos, e me chamou a atenção, né? E aquela palavra entrou. Acho que esse é o nosso maior propósito, querido. Nós nos preocupamos em dar o melhor para os nossos filhos, devemos fazer dentro do nosso limite, né? O melhor não é o quanto você ganha, mas o quanto você
tem no seu coração e quer oferecer. Porém, o mais importante é você implantar e construir na vida dos seus filhos essa igreja do Senhor. E essa igreja que os seus filhos vão reproduzir, na verdade, é o seu espelho, é o seu reflexo, é o seu testemunho, é a sua prática, é o que você faz. E aí, por isso que Jesus, ele era tão incisivo e muitas vezes ele era duro, porque ele era um modelo exemplar, e é até hoje. Em nenhum momento ele vai afrouxar para ter um momento de descontração, de brincadeira, mesmo porque ele sabia o tempo que ele tinha ali, apenas 3 anos, para formar a sua igreja e trazer esse ensinamento. Então, a primeira coisa que Jesus vai trazer para esses discípulos, para formar a sua igreja, é trazer a informação da sua palavra, colocar na mente deles. E será também que esses discípulos estavam preparados? Não. Como todos nós. Será que você está preparado para todas as coisas que você não espera? Lógico que não. Mas será que se apavorar, desesperar, pegar informação falsa, né? É isso que você precisa entender. Que diante de uma situação que nós estamos passando, que o mundo está passando, existem muitas pessoas boas, tá? Quero deixar isso bem claro, querido. Não estou falando aqui de partido político. Mas existem muitas pessoas boas que em várias partes da sociedade, sejam elas cristãs ou não, conseguem enxergar o cenário, né? E para onde uns querem levar e outros que querem aproveitar daquilo ali para fazer a sua bandeira, para fazer o seu palanque, para várias situações, né? Então, querido, você precisa conhecer a verdade. Eu acredito que quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos faz ter um entendimento diferenciado, nós não somos enganados, e o Satanás constantemente vai tentar, querido, né, impedir com que a igreja do Senhor prevaleça, que você possa estar sendo preparado. Talvez você não tinha essa preparação, mas esse momento que você está passando agora, você viu o quanto faltava o conhecimento, a informação, o apego, né, à palavra do Senhor. Jesus segue aqui profetizando a sua própria morte no versículo 21 do livro de Mateus, capítulo 16. E quando se fala em morte, as pessoas se assustam tanto, né? E que tantos não gostam nem de ouvir essa palavra, né? Então, quando você vê uma situação em que tem um quadro de tantas pessoas que morreram, a gente não vê o outro lado de quantas pessoas que foram resgatadas, salvas, né, e conseguiram sobreviver, né? Então, porque essa questão, de fato, ela nos choca, né? Ela nos chama muita atenção, e Jesus não se nega a falar disso. Ele não traz uma coisa irreal, um conto de fada. Ele vai falar de coisas reais, que todos nós estamos sujeitos a passar, inclusive ele. No versículo 22, versículo 21 de Mateus 16, versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, veja, se você for olhar por esse quadro, por esse versículo, parece que é só mensagem ruim. Eu tenho que ir um lugar para sofrer,
eu tenho que ir um lugar para passar por tudo isso. Mas a vida não é assim, querido. Será que a vida só tem momentos bons? Quantos momentos de dor você já passou quando deu uma topada, quando machucou o seu braço, machucou, sei lá, a sua cabeça, bateu em algum lugar, né? Aconteceu algo que você não estava esperando, acordou naquele dia e sentindo dores, mas não estava assim. Então, ir a Jerusalém significa o quê? Existe uma realidade de coisas muito ruins que acontecem no nosso cotidiano e que dá para a gente superar isso. Mas, na verdade, esse versículo não está trazendo uma mensagem negativa, está trazendo uma mensagem positiva. Dizendo, ele morreu, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mediante a fatos, querido, que nós passamos, existe um Cristo, querido, que mostra que nós podemos vencer. Vencer a coisa mais difícil que nós tanto tememos, que é a morte. Se ele venceu a coisa mais difícil, que dirá as coisas cotidianas? Acredita em Deus. Se apegue a essa palavra. Se você até então era um cristão que não se apegava a essa palavra, que entrava no carro e não tinha nenhum tempo de oração, que saía para fazer as coisas e depois, ao invés, a sua oração era: por que isso aconteceu, Deus? E se você pudesse ouvir Deus falar, Deus ia dizer assim: por que você não orou e não falou comigo antes? Então, eu acredito que é uma oportunidade de você rever quantos valores, né, que foram deixados, que foram esquecidos, e que você pode começar agora. Então, podemos observar aqui que Jesus está preparando os seus discípulos, e aí ele vai receber uma advertência de Pedro. Pedro era um cara muito corajoso, né? E ele tinha coragem de falar aquilo que pensa. Às vezes parece ser isso ruim, querido, mas tem um lado bom, né? Você conhece a pessoa, você sabe como que a pessoa se expressa, e você também tem a oportunidade de fazer uma correção e de mostrar para aquela pessoa que existe outro lado, né? E que nem sempre a pessoa está com razão. Versículo 22 vai dizer assim: e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ele não queria, querido, ouvir a esse respeito sobre essa situação. Não é? Nós temos, assim, aconselhado os irmãos a não ficar se alimentando dessas notícias ruins que você já sabe. Eu acho que já chega, né? Eu acho que agora você tem que saber das precauções e se alimentar da notícia boa. Você sabia que em alguns países, como na Alemanha, como na Espanha, o comércio já está voltando? Pastor, acabou os problemas lá? Não. Mas eles estão entendendo que não basta simplesmente você estar nessa quarentena, né? Que só isso não é o suficiente. E que a vida continua. Então, é um momento para nós, né? Que foi instalado esse medo de uma ordem mundial, eu entendo. Mas eu posso te afirmar, querido, que você já passou por muitas outras situações mais difíceis do que essa. E que não esteve com tanto medo, igual talvez você esteja agora. Pedro, quando escuta essa notícia de Jesus, ele repreende, né? Porque ele não queria ouvir isso. Ele talvez não estava preparado. Quantas coisas que não queremos ver, né? Ou encarar a realidade. Quantas coisas que nós não queremos admitir. Talvez os filhos, quando o pai fala: olha, eu tenho que te preparar, porque eu não vou estar aqui para sempre. Não, pai, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer. E não é verdade. Todos nós um dia iremos partir.
Jesus estava fazendo aquilo que todo pai precisa fazer. Eu preciso preparar vocês, meus discípulos, meus filhos amados, para aprender a andar sem a minha presença aqui. Eu estarei com vocês, né? Nos meus ensinos, naquilo que vocês viram, mas presencialmente vocês já não vão me ver mais. Então, preparar aqueles nossos filhos na fé é muito importante, para que você aprenda a andar com as suas próprias pernas, para que você possa se posicionar de fato como um cristão autêntico. Quantas coisas que nós não queremos ver, encarar a realidade, né? Lembro do diácono Alfredo dando uma mensagem sobre administração, falava sobre isso, né? Às vezes a pessoa chega a conta lá do cartão e não vou abrir porque eu não quero nem ver, né? Não tem como. A fatura está lá e tem a data para pagar. Você vai ter a mesma coragem que você teve de usar o cartão, você vai ter que ter a coragem para encarar aquela realidade e tentar resolver, né? Então, assim, existe uma situação que a gente observa que a gente não quer encarar a realidade, né? E essa realidade ela é necessária, ela é assim, importante para que você, a partir daí, possa se posicionar. Essas palavras, querido, elas incomodaram muito a Pedro, ao ponto de chamar Jesus à parte. Tipo assim, eu não acredito que o Senhor, né, um mestre, está falando essas coisas. Ou seja, no nosso popular, jogando conversa fora. Você consegue imaginar, querido, Jesus sendo aconselhado, né, ou repreendido por Pedro? Diz aqui no versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, isso está tudo errado. Não pode ser assim, não deve ser dessa maneira. É interessante que Pedro, ele simboliza e representa a nossa natureza, né, carnal, de pouco conhecimento. Quando as coisas fogem do nosso controle, nós não falamos assim. Jesus, está errado. Isso não podia ser dessa maneira. Eu tenho sido fiel contigo. Como que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Como o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação? Não, Jesus, eu não aceito, porque eu sou vencedor, porque eu sou vitorioso, diz a tua palavra, e a tua palavra não mente. Mas Jesus falou também que é necessário a gente voltar para Jerusalém, para voltar para o lugar de perseguições, de açoites, de sofrimento. E quero lembrar também que no mesmo lugar onde os discípulos foram envergonhados, onde Jesus foi maltratado, foi nesse mesmo lugar que depois Jesus manda os seus discípulos voltarem, e ali eles recebem o batismo do Espírito Santo, e a partir daquele momento, o posicionamento daqueles discípulos foram outros. Lembra-se disso, querido. O lugar onde você passa pela sua derrota, em muitos momentos Deus vai permitir com que você volte. Tem pessoas que dizem, não quero nem passar naquele lugar, porque só tem notícias, só foi momentos ruins. Às vezes é necessário, querido, você voltar àquele lugar para ver, você passou por esses momentos ruins, passei, mas olha o que eu fiz na sua vida, olha como você venceu, porque eu estou contigo. Porém, querido, as lembranças do passado, as lembranças que nos marcaram, que têm marcado de maneira negativa, não é para te paralisar, é para trazer à sua memória que você tem um Deus vivo, e que Ele te deu força para que você passasse e superasse aquela situação. Jesus estava justamente dizendo isso para os seus discípulos. Jesus estava dizendo para eles, vocês vão passar por esses momentos, mas nesse mesmo lugar da sua derrota, nesse mesmo lugar de vergonha,
de maltratos, será nesse lugar onde você será honrado, onde você será fortalecido cada vez mais. Quantos estão, querido, caindo nessa cilada demoníaca? E aos poucos, sem perceber, a sua fé está sendo minada. E aí me faz lembrar, né, após a morte de Jesus, quando os discípulos ficaram acuados, ficaram trancados, amedrontados. Tomé mete o pé, some, desaparece, e Jesus precisa depois voltar novamente, após a sua ressurreição, para falar com Tomé. Veja o cuidado de Jesus de trazer coragem àqueles discípulos e dizer: vocês vão conseguir passar por essa situação. Parece que é o fim, a minha morte, mas não é. É o começo de uma grande vitória na sua vida. Parece, querido, que o momento que nós estamos passando é ruim para a igreja. Para o mundo, eu acredito que tem sido muito ruim. Porque a esperança deles estão depositadas nisso. E não há alegria em nós nenhuma em que haja sofrimento nessas pessoas. Mas para a igreja do Senhor, é um momento, querido, onde você está sendo peneirado, onde a sua fé está sendo apurada, onde o Espírito Santo está confrontando a sua vida e dizendo: não há nada de bom nesse mundo. Pedro, eu repreendo essas palavras, porque eu preciso passar por isso. Eu preciso morrer para ressuscitar, para que vocês possam sair desse mundo e ter algo muito melhor, que é a vida eterna. A melhor coisa, querido, que nós temos como cristãos não é a nossa igreja, não é o nosso pastor, não é os nossos irmãos em Cristo, não é a palavra de Deus que nós recebemos todo dia. A melhor coisa que nós recebemos quando entramos no reino de Deus é a vida eterna que nós recebemos. E a palavra de Deus, ela nos ajuda, é só um complemento para que venhamos ter a vida eterna. Os discípulos, os profetas não tinham o que você tinha, a Bíblia. Não tinha a palavra na sua mão, mas eles tinham um contato direto com Deus, mesmo ainda limitado debaixo da lei. Que você, querido, possa ser esse cristão, querido, que possa resistir a essas forças demoníacas que pode talvez estar minando a sua fé, né? À medida que vai passando essa exclusão da sociedade, da sua rotina, do dia a dia, né? Muitos às vezes vão ficando estressados, vão ficando esgotados, né? Mas que possamos estar priorizando mais as coisas do reino de Deus do que das coisas desse mundo. Que você possa valorizar cada momento, querido, que Jesus tem ministrado sobre a sua vida. Jesus confrontou aqui com duras palavras, dizendo ao seu adversário, que ali no caso tinha usado o próprio Pedro, pois o adversário que ele estava tentando destruir a fundação da igreja, né? Deixa eu ver se é o texto aqui que eu estou usando. Não, deixa eu ver se... Não, eu fiz aqui uma anotação aqui errada, né? Mas ele vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E nesse mesmo texto, no versículo 23, Jesus vai dizer: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro:
Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. O que nós podemos ver nessa situação, querido? Que quando você não está nessa sintonia com Deus, quando você permite que o seu coração fale mais alto, quando você começa a ver um cenário simplesmente de uma maneira realística e não só olhar pelo lado humano, mas só olhar pelo lado da ciência, eu quero lembrar a você, querido, que o Deus que pode trazer a cura, que pode trazer a solução para a sociedade, foi o Deus que criou todas as coisas. E talvez alguns cristãos possam estar perguntando hoje, como Deus pode permitir isso? Né? É interessante como que nós fazemos a compra, né? Tem pessoas que são assim, faz a compra, mas na hora de pagar a fatura, não querem pagar, ou dá para outra pessoa pagar. Né? Nós fazemos muitas vezes assim, nós fazemos as coisas por nossa conta, mas quando dá errado, cadê esse Deus? E Deus pergunta para você, você me perguntou alguma coisa? Você me pediu autorização para fazer isso? Vejamos agora, querido, essa mesma igreja sendo agora representada por Pedro. No livro de Atos 5, a gente começa a ver uma outra mudança. Você vê uma hora, você vê Pedro falando coisas que nós repreendemos e que nós fazemos no nosso dia a dia. Essa é a realidade, né? Mas observa agora este homem, depois de estar cheio do Espírito Santo, de entender as coisas do reino, não só com a sua mente, com a sua experiência, olha como que essa pessoa tem uma atitude totalmente diferente. Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Veja, querido, as mesmas palavras que Jesus usou para ele, repreendendo, né, aquilo que Satanás tinha colocado no coração de Pedro quando ele tentou corrigir Jesus. Vendeu uma propriedade. Versículo 2, mas de acordo com sua... Versículo 3, desculpa. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Entretanto, querido, existe agora um diferencial do Pedro antes de ser batizado, de estar cheio do Espírito Santo, com aquele Pedro ainda carnal, que ainda não entendia os princípios, os propósitos de Deus. A diferença é que ele estava agora cheio do Espírito Santo. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Nós entendemos claramente quando você conhece a verdade, quando a verdade te liberta
E essa verdade é a palavra de Deus. E a palavra viva, que nós referimos à palavra de Deus, se chama Cristo Jesus. Quando você começa a entender que existe agora um senhorio sobre a sua vida, em que você precisa pedir sim autorização, se você quer estar sobre esse reino, e não sair fazendo as coisas de qualquer maneira, e depois perguntando a Deus por que isso aconteceu. Essa é a pergunta que a humanidade, querido, está fazendo. Aí, tá vendo? Cadê esse Deus? Cadê o Deus dos crentes que cura? Eu acredito, querido, que muito mais do que a cura, Deus está nos dando o mesmo livramento que Deus deu àquele povo quando estava no Egito. Quando estava afastado de Deus, Deus teve misericórdia. Deus não tem nem permitido que muitas outras enfermidades tenham chegado à sua casa. O que levou Pedro, querido, a uma iniciativa tão ousada como essa? O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Ele tinha esse Espírito tinha contagiado a sua vida. E ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com Jesus a discernir o que era do Espírito e o que pertencia ao mundo. Como é importante, querido, você discernir. Hoje, infelizmente, há tantos cristãos carnais. Há tantos cristãos que você não consegue acreditar que aquela pessoa se diz ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Não tem sinais nenhum de um discípulo. Não tem marcas nenhuma. Não tem uma mudança, uma atitude. Não tem um semblante que passa paz, que traga controle. Não tem um testemunho pessoal. Talvez não sabe nem o que é isso. Veja, querido, a importância de você ser contagiado com a palavra de Deus. E não é falta de tempo. Eu quero dizer para você, querido, que nós temos esse tempo sim. Nós não só temos esse tempo agora, que estamos fora da sociedade, presos. Esse tempo, ele existe quando o reino de Deus passa a ser prioridade da sua vida. Aquilo que é prioridade, aquilo que é o que você mais gosta, aquilo que é o seu tesouro, você vai ter tempo, a Bíblia fala sobre isso. Aquilo que estará no seu coração será a sua prioridade. Mas aí eu pergunto, querido, será que o que você tem escolhido tem sido prioridade essencial para a sua vida? Ou você precisa botar como prioridade o reino de Deus? Pedro aprendeu isso com Jesus. Que esses ensinamentos, querido, possam ser praticados pelas nossas vidas. Do mesmo jeito que ele foi repreendido por Jesus, ele vai com essa mesma ousadia repreender a Ananias. Pedro, querido, aprendeu que a coisas mais importante, né? A coisa mais importante era buscar o reino de Deus, em vez de buscar os interesses humanos. Que nós precisamos de trabalhar, precisamos. Mas se deixar, querido, o nosso trabalho consome todo o nosso tempo. Que nós precisamos ter a nossa área de lazer, precisamos. Mas o que consome, se isso passa a consumir todo o nosso tempo, isso passa a ser um problema. Eu vou dizer dentro da área do esporte que eu pratico, como ciclista. Eu conheço muitos, queridos, cristãos que praticam esse esporte
e que hoje, aos domingos, já não vão mais à igreja. Porque aonde acontece a maior prática do ciclismo é aos domingos. Aonde há as competições, aonde há as festas desse grupo, é aos domingos. E muitos já não estão indo mais à igreja. Já o domingo não é mais só do Senhor, né? Já é compartilhado com o seu entretenimento. Nós precisamos seguir o que diz a palavra de Deus. Se nós tiramos um dia para o Senhor, aquele dia é o dia para você adorar o Senhor, é o dia para você visitar, é o dia para você estar em família, é o dia para você descansar. É como aquela pessoa que tira férias, mas leva o trabalho para fazer um período de férias. Isso não é descanso nenhum. Não há descanso nenhum. Ou que eu vou sair para descansar, mas fica antenado no celular com as coisas. Eu faço diferente. Quando eu saio para esses lugares, eu desligo o telefone. Só vai conseguir falar comigo quando eu termino o propósito de eu ter aquele entretenimento. Porém, querido, isso não pode ser a prioridade e nem tomar o primeiro lugar da minha vida. É uma questão de escolha. Pedro está aqui repreendendo a Ananias. Você não precisava fazer isso. Uma vez que você fez o voto, você cumpra, para que isso não traga morte sobre a sua vida. A falta, querido, de integridade ameaça a igreja internamente. A perversão está presente, infelizmente, no interior de muitas igrejas e da igreja primitiva também. Essa igreja não era perfeita, não. As pessoas dizem, não, a igreja primitiva era perfeita. Não era. Né? E aqui nós temos um caso dessa própria família. Dirigida por esses apóstolos, homens sérios, homens responsáveis, homens, pessoas íntegras, de caráter, mas que tinha problema. Precisamos entender isso. É a Deus que servimos. É a Ele que nós prestamos conta. Quem não vive, querido, uma vida de integridade por inteiro, não experimentará e nem viverá, querido, a verdade de Deus. Vai ser aquela pessoa que sente o cheirinho da comida, mas nunca come. Eu achei interessante o comentário de um motoboy em São Paulo, uma reportagem, né? Eu achei muito legal. Ele disse, olha, nós não temos dinheiro, né, para ir aos melhores restaurantes, mas nós conhecemos o cheiro das melhores comidas do restaurante de São Paulo. Às vezes nós somos assim, né? Por falta de integridade, nós não conseguimos sentar à mesa e comer o melhor que Deus tem colocado para nós. E só ficamos sentindo o cheirinho. Só ficamos testemunhando o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Mas Deus não quer que você fique só no cheirinho, sentindo as bênçãos dos outros. Deus te convida nesta manhã para que você possa experimentar o melhor de Deus. Para que você seja visitado como esses discípulos foram. Senão você se tornará como os discípulos antes de passar por esse momento de retornar a Jerusalém e ser cheio do Espírito Santo. Você vai andar com Jesus, mas as palavras dele serão confusas para você. Você vai abrir a sua boca e vai estar falando coisas contraditórias. Infelizmente, o que mais nós ouvimos isso. Hoje nós temos muitas pregações, mas são pregações que traz mais desinformação do que informação. Traz mais confusão do que revelação. Porque falta não o conhecimento, mas a revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus tem que ser pregada, querido, de uma maneira simples.
sem criar, sem inventar nada. E deixar que aquele que é o Criador, que é aquele que traz vida, possa representar para você a vida e a verdade que se chama Jesus. Falam a verdade, às vezes muito cristão, pela metade. Não vive a sua totalidade. E à medida que o Espírito Santo vai confrontando, mas tem isso. Foi o que aconteceu. Ananias e Safira, eles não deixaram de entregar. Mas não era tudo. E aí, quando você vê Pedro aqui confrontando, né, você vê que não era um cristão que viviam a realidade do cristianismo, era um cristão ainda mundano, apesar de reconhecer Jesus Cristo como Senhor, mas as suas práticas eram mundanas. Se você pegar aqui, ó, no versículo 7 de Atos capítulo 5, quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, a mulher de Ananias. Não sabendo o que ocorrera. Ou seja, a sua atitude, as nossas atitudes é independente do nosso esposo ou da nossa esposa, a nossa atitude com Deus. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, que você nem sabe. E eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Houve grande temor, o que nos dá a entender que havia muitos cristãos, querido, que estavam vivendo não a verdade, mas, se é que eu posso dizer assim, meia verdade. É aquela pessoa que a gente sempre dá esse exemplo, né? A pessoa vem para confessar e aí você diz, querida, não está faltando nada, sei lá, a história está meio estranha. Não, pastor, eu só roubei uma corda mesmo. Tá, mas por que você roubar uma corda? Não tinha nada aí no final dessa corda? No final dessa corda tinha lá uma vaquinha. Tinha o final do vaquinha. Eu esqueci, mas não tinha mais nada. Tinha também lá mais uns cavalinhos, bezerrinhos, ou seja, só conta se você perguntar, senão aquela fica escondido, né? Há muitos pessoas que não traz a nota de algo que você compra, pede para a pessoa comprar, você dá algo para comprar, a pessoa não traz o troco. Tudo que pega emprestado não devolve. É um crente, querido, que murmurador, que só consegue ver o lado negativo. É um crente, querido, que finge um arrependimento, acusando outras pessoas. Meu desejo com essa palavra, querido, que você possa ser um crente autêntico. Não basta só apenas dizer que é um discípulo de Cristo. E você vai saber se você é um discípulo de Cristo quando você ouvir uma palavra de confronto dura como essa que eu estou trazendo para você. Essa não é palavra para atrair membros para a Igreja Nova Vida do Coelho. Essa é uma palavra para trazer pessoas para o reino de Deus e ser confrontado
com a verdade que liberta e que transforma. Versículo 10 de Atos, capítulo 5. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor. Por que será, querido, que eles ficaram com grande temor? Será que essa era a prática apenas desse casal de Ananias e Safira? Essa igreja, querido, ela não era perfeita, como muitos dizem. Porém, o dono dessa igreja, ele é perfeito e busca verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que você possa sair daqui refletindo sobre essa palavra e ir em busca de ser esse cristão que encare a realidade, que aceite os problemas. Como Jesus falou, é necessário que existem coisas que é necessário que venhamos a passar, mas também que possamos ver o outro lado. Ele ressuscitou e nos dá sobre aqueles que buscam e clamam por Ele autoridade e poder. Não para espantar as coisas ruins, mas passar por essas tempestades sem ter medo de que vai se afogar. Porque Jesus Cristo, Ele está no barco. Nós temos uma música, né, que nós sempre cantamos, né? Essa questão de que Jesus está no barco, que Ele está conosco, que Ele sempre está ao nosso lado. Eu quero que você possa acreditar, né, enquanto a gente coloca a música de fundo para cantar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A música já foi escolhida. Você possa fechar os seus olhos e vamos orar. Amém. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus, por o Senhor deixar esse referencial para nós. Obrigado, Deus, por o Senhor nos incentivar a ser um cristão de verdade. Que o Senhor tem estado conosco todos os momentos, que o Senhor tem nos acompanhado. Nos ajude, ó Deus, a estar mais próximo de Ti. Que não venhamos estar nos nossos lares sendo esses cristãos murmuradores, que queremos voltar à nossa atividade, voltar à nossa rotina. Não tem nada de murmúrio nisso, mas que não venhamos a ser contagiados por essas notícias do inferno, Senhor, que prevalece contra a sua igreja, para tentar minar a sua fé. Eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que nós estamos nesse momento não para perder o sabor, mas dar sabor a esse mundo como sal dá o sabor ao alimento. Que você possa ser esse sal nessa terra, que as pessoas possam ver o brilho de Cristo, que as pessoas possam ver a sua fé ousada, com autoridade, que você possa estar cheio do Espírito Santo de Deus, que você possa ser o diferencial, que você possa ser essa pessoa, como foram os discípulos de Cristo. Eles não tinham trabalho para ter uma renda,
Eles não tinham uma certeza de nada do dia de amanhã. Mas a Bíblia diz aqui que nada faltou para ele. Que nada faltou para esses discípulos. Pelo contrário, a graça, a bondade estava com eles em todos os momentos. Que o Senhor esteja com a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o te renove, que o Senhor te restaure a cada momento. Que possamos estar cantando esse louvor, agradecendo a Deus. O Senhor está conosco. E nesse exato momento, você possa olhar para a cruz e declarar: Jesus Cristo é o Senhor em sua vida. Eu olho para a cruz e para você. O seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Você será quebrantado pela palavra. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado por esse momento que nós passamos juntos.
Quero lembrar os irmãos que nós temos aí o nosso horário, hoje à tarde, na meditação dos estudos, né? Você que já faz parte, participa dessa escola. Se você ainda não faz parte, você pode enviar a sua mensagem, nós vamos estar colocando você nesse grupo. Quero lembrar os irmãos, né, os homens e também as mulheres que ainda não deram os seus nomes, para participar do grupo familiar de quinta-feira, né? É muito importante esse momento, né? O horário dos homens é a partir das 20h30, e eu conto com você, com a sua participação. Quero lembrar também que hoje, a partir das 20 horas, estaremos retornando com a mensagem de Deus, para que o Senhor seja mais uma vez exaltado, glorificado. Segunda e quarta-feira, nós temos momento também de reflexão, 30 minutos, a partir das 20h30, falando um pouco sobre oração e jejum, e tendo esse tempo para orar, para interceder por você. Então, um bom dia a todos, um bom almoço, que Deus abençoe, fique na paz. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Uma vitória Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi